Você está se enganando a si mesmo. Se a gente ouvir muito sermão e praticar nenhum, estamos enganando a nós mesmos. Mas nós vamos dar conta das palavras que nós ouvimos, porque material a gente recebeu. Agora coloca em prática. Pratica assemelhado é semelhante a um homem prudente, que é uma das virtudes de homem que a gente tem que ter. Prudência é uma virtude de homem. Que tipo de prudência que nós temos que ter? Fala, meu irmão. O senhor mesmo, está aqui na frente do irmão Duarte. O senhor mesmo. Eu? Que tipo de prudência que nós temos que ter? Jesus ele fez uma comparação. Seja prudente. Como? Eu acredito que nós devemos vigiar para não entrar por esse caminho, que seria o caminho o caminho mais fácil, né? Os meios mais fáceis para você conseguir as coisas. E hoje a gente chamaria de corrupção. Ótimo, vamos pegar a palavra corrupção. Propina, que é a palavra da moda. Você é o ministro da educação. Você é pastor evangélico. Você recebeu a oportunidade que qualquer pastor evangélico gostaria de receber em 500 anos de história. Porque nunca chegou lá. É o Ministério da Educação. Porque a educação, de acordo com Antônio Gramsci, é o meio de dominação mundial, em massa. Quem está na educação domina a massa. Tudo se começa pela educação. Antônio Gramsci é aquele cara lá de esquerda, aquele cara que colocou o comunismo do jeito que tem que ser para as crianças. Você tem pedagoga que ela ensina do jeito que o Antônio Gramsci ensinou. As crianças lá na creche. Ensino fundamental, ensino médio, ensino universitário. É pela educação. Você é o ministro da educação. Pela primeira vez em 500 anos, você tem um ministro que é pastor evangélico e que é ministro da educação. Só que você entrou num ninho de cobra. Era um ninho de cobra de tal maneira que o Olavo de Carvalho não quis assumir. O Olavo de Carvalho ele era um filósofo. Ele não quis assumir. O indicado pelo Olavo de Carvalho, em 6 meses, pulou fora. O Weintraub foi denunciado, pulou fora. Nós estamos sem ministro da educação. Sabe o que é uma pasta cheia de cobra, de raposa, perniciosa, com pautas ideológicas, negócios asquerosos? Você é pastor. Eu acredito que para chegar no pastorado, você tem que ter um mínimo de prudência. Porque eis que vos envio como ovelha no meio dos lobos. O que você faz? Aí me chegam lá 2 pastores que conhecem 300 prefeitos. Já começa a ficar esquisito o negócio desse aí. Com certeza é esquisito. E você faz reuniões no mundo de escutas, em que eles colocam câmera de espionagem até no óculos. As pastas são colocadas assim, com escuta. Eles têm aparelho de tecnologia que eles ouvem através das paredes. Quando vai fazer uma reunião de ministério, tem que se fazer dentro de uma sala blindada, sem microfone, retirando as baterias dos microfones. De tanta escuta que tem para tudo quanto é lado. E você está num mundo que ficou pelo menos 20 anos na mão do poder de esquerda. 20 anos. Os caras ficaram ali fazendo o quê? Dormindo? Não. Ficaram fazendo a política do pão e circo. Oferecendo pão e circo para a turma. Copa do Mundo, liberando um monte de coisa. Agora você é o ministro da educação, pastor evangélico. Você não representa só a sua igreja, você representa a igreja. Você é o pastor evangélico, que foi indicado por um cara que está lá no Supremo Tribunal Federal, foi indicado, e que foi indicado por um presidente. O que o senhor vai fazer? O senhor vai levar os pastores para dentro de casa? O senhor vai ter entrevista com esses 300 prefeitos aqui? Não sabe que um desses 300 prefeitos aqui, pelo menos um desses aqui, é Joaquim Silveira dos Reis, é Judas Iscariotes, que está a serviço do inimigo? Que esses 2 aqui podem estar intermediando um esquema de corrupção daqui para baixo? E que você está indicado lá por um homem que confiou em você. Você foi indicado. Não te conheço, mas aquele lá que eu indiquei te conhece. O que ele faz? Faz o negócio, coloca o nome do outro envolvido, atende o pessoal aqui e entregam ele de bandeja. Tem um monte de casos agora que é tablet, ônibus, favorecimento para a construção de escolas, as gravações. Você vai ficando vulnerável. O que faltou nesse homem?
Não julgo a pessoa, mas na atitude. O que faltou nele? Vencer a si próprio. Vencer a si próprio. Em poucas palavras. Prudência. Prudência. Para chegar no status de um Daniel, meu irmão. Vem aqui. Eu te dou até metade do meu reino. Se você disser o que está escrito na lousa para mim aqui, ó. Está escrito aqui numa língua que eu não conheço. Mene, tekel, parsim. Te dou até metade do meu reino. Daniel, homem que passou por Nabucodonosor, venceu 120, foi para a cova dos leões. Depois, meu irmão, eu estou falando pelo Espírito Santo, eu acredito que você está sentindo a unção de Deus. Depois de ter lutado tanto para chegar no pastorado, tanto para sentar nessas cadeiras, tanto, meus irmãos, depois de ter brilhado tanto diante da igreja do Senhor, cair numa esparrela dessa, pode ser uma armadilha, que nem aconteceu com Daniel, pode ser uma armadilha. Aí tem que fazer igual o Daniel. Não quero só recompensa não, pode ficar para você. Você é Belsassar, você tem uma história, você desonrou os vasos do Senhor. Você desonrou, você fez um bacanal aqui com os vasos da casa do Senhor, que nem teu pai Nabucodonosor fez. O teu pai, com todos os defeitos que tinha, não fez o que você, meninão, fez aqui. Agora você acha que você, corrupto desse jeito, vai me convencer a me colocar como segundo no seu reino? Eu não quero. Seja teu ouro para a tua perdição. A tua parte é a tua parte, mas a minha eu vou fazer. Olha, aqui, ó. Mene, tekel, parsim. Significa isso, ó. Pesado fosses na balança, foi achado em falta, e o teu reino passou da tua mão para os persas. E o que aconteceu com Daniel? Descansou em paz, como disse o anjo para ele. Você vai descansar em paz. O que aconteceu com Belsassar? Morreu. Na mesma noite. Mesma noite. Então nós, meus irmãos, não podemos comprometer uma vírgula do reino de Deus. Uma vírgula. É muito difícil chegar a um status de ser chamado de ministro do Evangelho, pregador do Evangelho. É muito difícil. Chegou, tem que considerar o peso da cadeira, o peso da função, a estrela que está brilhando, que não é aquela vermelha, é a de Cristo. Por que alguns tiveram que renunciar àquele ministério pernicioso lá? Porque não aguentaram a corda que está lá. Agora chega você lá como ovelha no meio dos lobos e é comido pelos lobos, seja prudente como a serpente. Aí nessa hora tem que ter aquela perspicácia da serpente. Prudência de quê? Por que Jesus comparou com prudência da serpente? Da serpente, com tanto bicho para poder dizer, né? Prudência das serpentes. O senhor que é índio, conhece gente sobre cobras? Já viu muitas? Muitas. Como que essas bichas? Elas são prudentes. Elas não saem da sua toca antes de investigar ao seu redor. Tá? E quando alguém pisa na mata, ela vai embora, ela foge. Ela sabe que você está ali. Pode dormir junto, perto dela. Ela sabe que você está ali, mas ela é prudente. Então, a prudência é cada um de nós. A gente não é bobo, não. A gente sabe que no mundo de gente ruim que a gente vive. Prudência da serpente. Agora, pastor, esse nosso amigo, esse pastor José, que foi detido, ele já tinha outro projeto, porque se ele já conhece 300 prefeitos, né? Poderia ter conhecido 300 pastores que ajudaram, mas já estava conhecendo 300 prefeitos. O sentido dele já era outro, então, não é verdade? Mas aí é uma... que tem que analisar direitinho também, né? É difícil, né? Mas é uma utopia pensar que os pastores estão preparados para a política. Não estão. Então, Dizer que pastor está preparado para a política, para mexer com essa pessoa aí. O pessoal nasceu na política. O bisavô dele estava lá, junto com Dom Pedro. O pessoal está na política dia e noite, respira dia e noite política. A gente é pastor e pensa, vou consertar o mundo. não consegue. É por isso que é para ser prudente como uma serpente, não serpente, né? Não serpente. É para ser cobra. Cobra são eles. E o grande erro hoje que eu vejo assim dos que se dão a propina ou corruptos que seja, é eles acharem que nunca vão ser descobertos. Sendo que o próprio Deus disse que não há nada escondido que não venha a ser revelado. Porque se eu sei que você é um camarada que você é corrupto, eu vou guardar uma moeda contra você, porque eu vou te chantagear mais tarde. Se você aceitou a minha propina, eu tenho certeza. Eu vou deixar um rastreamento aqui, que eu vou querer você na minha mão, você está na minha folha de pagamento. Se você não fizer, eu sei quem você é, onde você mora, sua família, seus negócios.
acaba com a sua reputação. Até descobrir que você não tem nada a ver com a história já foi longe. Já foi. Então o envolvimento que a gente tem na política é muito pueril, muito infantil. Nós não somos politizados. Aqueles que vão se envolver com o mundo de política precisam de ter uma vocação para esse cenário, para esse mundo. Então tem essa vocação, vai lá e exerce. Cada um de vós seja chamado, permaneça na vocação que foi chamado. E começa então a se tornar prudente como as serpentes. Porque eu desconfio o seguinte, que uma pessoa passar quase 30 anos dentro da Câmara dos Deputados e conseguir chegar à presidência e ficar 4 anos, e você investiga a vida dele de ponta a ponta, e você fala, não consegui achar. É como naquele cenário? Porque é muita gente contra ele para dizer, não consegui achar nada. Muita gente. É porque ele é político, entendeu? Ele é político. A diferença dele é que ele é. O camarada, ele vem nesse mundo político aqui, ele demorou quase 30 anos para chegar lá. E quando chegou, ele é político, então ele sabe como fazer aquele esquema ali. Eu não sou. Eu não duro 2 meses ali. 2 meses eu estou acabado, destruído. Não sei fazer isso aqui. Não é para mim. Mas é para ele. Então nós que estamos aqui nessa vocação, temos que fazer o que disse o apóstolo Paulo a princípio. Orar por todos aqueles que estão em eminência. Segundo, com nossa consciência de cidadão, usar a prudência que a gente tem. Sermos prudentes. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Edificou a sua casa sobre a rocha. Agora vamos analisar o terreno. O que é, por gentileza? 10h21. 10h21. Até 10h30? Vai acabar já, né? A nossa moto saiu. Ô professor, isso que eu estou vendo hoje, assim, diante de Deus, eu orando, a gente percebe diante da oração também, os Estados Unidos, antes de Bill Clinton, quando ele houve aquele escândalo lá, que foi outro tipo de escândalo, né? Não foi finância, foi adultério. Os Estados Unidos era outra coisa. Depois que houve aquele problema, os Estados Unidos foi visto com um olhar diferente. Eu acho que o nosso Brasil agora, nós evangélicos, o povo vai olhar bem diferente para nós. Porque quem nos representou lá, infelizmente, então eu acho que é isso daí. E não houve mais jeito para os Estados Unidos, os escândalos estão grandes, a gente vê por aí, e não tem jeito. Eu acho que o Brasil está essa situação. Então, acho que a Bíblia diz que quem milita com essa milícia não pode se embaraçar com coisas dessa vida, sabe? Eu não sei se ele exercia o cargo eclesiástico dele de pastor, né, o ministro. Ou talvez ele era um pastor. Dirigiu a igreja lá em Santos. Dirigiu a igreja também. Foi para a vitrine, só que ele foi para a vitrine no mundo dos inimigos. Então, para manter aquela pureza de Daniel, tem que ser Daniel. Tem que ser Daniel. Chegou lá, eu acho assim, tem que puxar o freio de mão, fechar as torneirinhas, fazer acordo, tem que fazer tudo às claras, sempre a limpa, entendeu? Tem que... é muito difícil. Assim, a gente precisa tomar cuidado com às vezes até com o pré-julgamento que a gente faz, porque a gente ouve, sobe essa fumaça, né? E não analisamos os fatos direito, entendeu? Então, se ouve-se muitos rumores a respeito da pessoa desse ministro, ex-ministro que foi pego, supostamente, como diz a própria matéria, né? E depois, até mesmo a questão dos outros pastores que caíram na situação, o que o irmão está falando, eles, assim, caíram no ninho de cobra, não se sabe de fato se houve mesmo peculato ou não, se houve de fato a situação ou não. O que fica-se muito hoje são as especulações, né? O que fica-se hoje são as especulações, e através das especulações, a própria igreja faz o seu pré-julgamento. Mas a igreja precisa ter alguma ilustração sobre isso, por quê? Porque ele assim, não estão vendo de que igreja que ele é, estão vendo de que religião que ele é, dos evangelhos. Então, assim, o Bolsonaro lá, ele tem 20 e tantos ministros. Quantas passas teve vários ministros? Da saúde e da educação e da justiça. Essa teve tantos ministros. Então está problemático. Eu entrei, vamos colocar no lugar dele. Eu entrei, cheguei no status que cheguei. As primeiras pessoas que vão me cercar são os pastores que me conhecem. Você nunca vai atender ninguém sozinho.
Não vai dar, vai ficar despachando sozinho. Tem que fazer tantas claras, que se alguém levantar um falso, que é o que o senhor está falando aí, é um falso, você vai estar na cova dos leões. Está na cova dos leões, se os leões não te comerem, então o pessoal é que é culpado. Mas até se provar isso, o que eles querem? Eles querem derrubar o presidente. Então pegou o quê? O que a gente vai chamar de elo fraco, por aqui. Por enquanto é suspeita, é investigação, tem um monte de arbitrariedade, um monte. Mas só para a gente voltar para o fórum aqui. Ele foi prudente, ele construiu a casa dele na rocha ou na areia. Nesse exato momento, o que está acontecendo com ele? Rios, vendavais, trovoadas, terremoto, é o que está acontecendo com ele agora, nesse momento. O que vai acontecer com cada um de nós? A mesma coisa. Todos nós vamos ter um momento de teste da nossa vida. A nossa vida ministerial, nossa vida espiritual, vai ter um momento que a casa vai vir com tudo. O mundo vem contra nós. Quando vir contra nós, vai vir, vem sobre aquele que está com a casa edificada sobre a rocha e aquele que está com a casa edificada sobre a areia. Todo mundo padece. Então, seja ele lá, seja nós aqui, todo mundo tem o seu ambiente de trabalho, todo mundo tem os seus perseguidores. Não é só lá no Planalto lá que tem um monte de gente contra a fé cristã. No ambiente onde eu trabalho, onde os senhores trabalham, na sociedade, na vizinhança. Oi? Tudo muito narrativa, história, isso que é verdade. Constrói um monte de lenda. O Senhor Jesus ele foi morto por uma falsa acusação. Uma falsa. Então a gente não vai endossar o que estão acusando ele. Estamos dizendo, agora eu sou prudente ou sou imprudente? Eu sei que vou ser provado, que vou padecer isso. Uma hora vamos pegar todo o seu ministério, vocês que são pastores, nós que somos pastores, vão rastrear de ponta a ponta, do imposto de renda até o pão da padaria, até o cafezinho da manhã. Vão rastrear tudo, meus irmãos, está tudo linkado hoje em dia. Essa prudência, pastor Rogério, leva à prática daquela orientação bíblica, para tirar o pé da aparência do mal. A aparência do mal. Então, se aquilo me cheira mal, prudência, vai fora. Amém. O mal tem aparência. O mal tem aparência, os irmãos têm o Espírito Santo, têm o dom de discernimento de Espírito. A árvore boa não pode produzir maus frutos e a árvore má não pode produzir bons frutos. Dá uma levantada no histórico de quem está querendo fazer negócio com você, propor um esquema com você, veja com quem você anda para eu dizer com quem é que você está, quem você é. Não tem como você andar numa corda de ladrões ali e dizer que você não tem nada a ver com isso daqui. Você sabia. Então, tira o teu pé da aparência do mal, prudente como a serpente. Se você não vê serpente por aí fazendo show de striptease, ela está na toca dela, está no mato dela, está escondido. Pronto. Só a outra serpente consegue ver que passou uma serpente por aqui, e eu não sei. E simplicidade de pombo, né? Quer dizer, você consegue ter simplicidade de pombinha e prudência de serpente. Na hora que passarem a sua vida num checklist completo, vem aqui, ó. O que encontrar está justificado aqui, justificado ali, justificado acolá, é assim e acolá. Um dia o próprio Deus ele vai se levantar como sua defesa, ao seu favor. Ele defendeu Daniel na cova dos leões, ele defendeu. Ele entrou com os 3 lá na fornalha ardente. Ele esteve com o seu profeta. Ele nos prometeu, eis que estarei convosco todos os dias, vos arrastarão aos tribunais e vos acusarão. Não fica com medo, porque o Espírito do vosso Pai é que falará em vós. Mas tem que manter essa integridade. Tem que saber para quem que nós estamos trabalhando. Que tem muita coisa para a gente fazer, que a gente não pode se embaraçar com as coisas dessa vida. Quem recebeu o chamado para a vida pública, vai lá e faz a sua vocação com vida pública, sabendo que esse aqui é o Brasil que ficou 20 anos na mão do pessoal que não presta. Que foi retirado do poder, que querem retornar ao poder. E não é só eles lá que balançam a bandeira vermelha, não. É muita gente que milita a favor também. No ambiente de escola que eu trabalho, eu digo para vocês ali. Olha o que a gente vê acontecer ali dentro. Mas esse fim de semana, meus irmãos, a gente faz lá na escola, a gente pega os meninos, a gente faz uma eletiva, né? Quer dizer, ele pega o projeto de vida que ele tem e a gente, em cima do projeto de vida, a gente cria uma matéria para eles. Aí eu fiz uma matéria chamada Advocacia e Psicologia. Aí nesse negócio de advocacia e psicologia, eu peguei e eu trouxe os assuntos do TSE para eles julgarem. Trouxe todos os casos lá, até do Daniel Silveira.
Aí aqueles 40 meninos, quando chegou no final, a gente tem que apresentar, fazer a grande apresentação, o grande resumo. E eu ali orando a Deus para saber se tinha tido algum fruto. Meus irmãos, cantaram o hino nacional, colocaram a bandeira do Brasil, fizeram a defesa. Aquilo que aconteceu lá no Supremo Tribunal, eles reverteram em sala de aula, um mínimo de consciência eles começaram a tomar de que dá jeito para mudar. Dá jeito. É só a gente dizer a verdade, porque a verdade liberta. A verdade tem o seu poder natural. A verdade liberta. A alma humana está em busca da verdade. Então, quando você diz a verdade, ela faz os olhos das pessoas brilharem. Essa é a prudência dos santos. Quando chegar o dia, pode testar a casa todinha, porque a intempérie vem, mas a casa não pode cair. Não pode. A gente não pode ser crente a vida toda, no último dia desabar tudo. Não pode ter um ministério de uma vida toda e de repente passar por uma aprovação dessa que o ex-ministro está passando lá e ele perder. Aqui é assim, né? Até a convenção disse, não, nós não vamos afastar o pastor agora não. No dia de eleição acontece tudo, né? Avião de candidato cai, candidato toma facada. As forças das Ano de trevas. eleição é tenso. Vai As aparecer forças das trevas são terríveis. Mobilizam mais de 3 trilhões de dólares interesse. no Brasil. O crime no Brasil. O crime do Brasil ele mexe com mais dinheiro do que o PIB, que é Produto Interno Bruto do Brasil. É muito a criminalidade. Turbulento o ano de eleição. Só ler uma definição aqui a respeito de prudência, pastor. Sim, senhor. Diz assim, ó, virtude que faz prever e procurar evitar as inconveniências e os perigos, cautela e precaução. Boa definição, filho. Muito boa. Então você está prevendo. Amém? Que o Senhor Deus nos fale aos corações, mantenha todos nós firmes na presença dele, boas obras, prudência, porque no dia da aprovação todo mundo de pé. E a revista? E como que faz esse sorteio aqui? Quem é que é o responsável por fazer o sorteio do livro? Que dá o glória a Deus mais alto. Aleluia! Eu tenho que vir com os irmãos fazer aqui do livro, tá bem? Dá licença, os povos com ele lá. Vamos para o plenário lá e faz o sorteio. Deus abençoe, meu irmão.